Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 25 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o texto que lemos, ele trata primeiro de uma breve oração que Jesus faz a Deus, o Pai, dando graças por coisas que ele revela, escolheu revelar, aqueles que a sociedade muitas vezes não considera, não considera muita coisa. Como disse ele, escolheste revelar aos pequeninos, escondeu dos sábios e escolheu revelar aos pequeninos. E em seguida ele faz um convite, um chamado, e esse chamado ele é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de perdão. Ele é um convite universal, é para todos, não é para uma parte, não é para uma elite, não, é para todos os cansados e sobrecarregados, todos, sem exceção. Só que antes de entrarmos no texto, que nós lemos, eu quero meditar com os irmãos em alguns versículos. Eu gostaria de fazer menção de 2 pontos muito importantes desse capítulo e que Deus ministrou no meu coração hoje enquanto eu estava preparando essa palavra, estava estudando, e aí Deus falou comigo fortemente. Primeiro, no comecinho do capítulo 11, se os irmãos observarem, João o Batista, agora está preso, e ele pede para 2 discípulos irem conversar com Jesus, fazendo uma pergunta para ele. E aí, quando nós começamos a analisar, a pensar, quem foi João o Batista, nós vamos entender algumas coisas que é muito normal de acontecer na vida do ser humano. João está preso, e João pede para 2 discípulos irem até Jesus e perguntar: Senhor, és aquele Messias que a gente aguardava, ou devemos esperar outro? Veja que a pergunta de João é uma pergunta com dúvida. Só que se você lembrar do ministério poderoso de João, o batismo lá no Rio Jordão, quando ele tinha coragem de olhar para os fariseus e chamá-los de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha a coragem do homem, que foi na cara de Herodes e falou: olha, a mulher que tu estás não é tua, é do teu irmão Filipe. Olha a ousadia desse homem, olha a coragem dele. Ministério poderoso. Ele anunciou Jesus para o povo. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou o próprio Senhor Jesus. Olha o privilégio. A manifestação divina, o céu se abriu, a voz de Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Olha só o privilégio de João. Mas no momento de prisão, no momento de angústia, de dor, de medo, parece que João ele perdeu a confiança. Parece que entrou uma dúvida em seu coração.
Não dúvida que haverá um julgamento final. Não dúvida que o Messias viria. A dúvida é, será que aquele que eu anunciei é o Messias? E olha o que Jesus manda os 2 discípulos responderem a João. Porque muitas vezes nós estamos assim. Às vezes estamos, parece que cheios, né? A oração de 1 hora, 2 horas, passa 10, 15 minutos. Você lê a Bíblia, come a Bíblia. Você, até em dar um passo do Senhor, você se alegra. Parece que você é capaz de enfrentar um exército de gigantes. Parece que você é capaz de enfrentar qualquer coisa. Mas aí vem o dia mau. Porque nossa vida é assim, altos e baixos. E aí vem o dia mau, você está embaixo. E aí o medo invade o seu coração. Você começa a fraquejar. Você começa até a duvidar. E eu estou falando de mim, meu irmão. A palavra primeiro fala comigo, depois fala com vocês. Já aconteceu comigo? É lógico, acontece. Começa a duvidar, será que Deus existe? Será que Jesus existe? Será que Ele está comigo mesmo? Será que Ele me chamou mesmo? Assim estava João. Mas olha o que Jesus disse para os discípulos responderem para João. Diga para João que os cegos enxergam, os coxos andam, aqueles que estão trancafiados, eles são libertos, os mortos ressuscitam. Aquilo ali era Jesus dizendo para João o seguinte: ei, João, esse Messias que tu anunciou, eu mesmo, sou eu sou. Não precisa esperar outro não, João. Te anima, fica tranquilo. João sabia que iria morrer. João sabia que iria morrer na prisão ou seria executado. Então ele queria ter essa certeza dentro dele. Jesus não faz o mesmo convite do vinde a mim para João. João estava preso, mas essa foi a maneira de Jesus de tranquilizar o coração de João. Eu dou vista ao cego, eu levanto o paralítico, eu liberto o cativo, eu ressuscito o morto. Então sou eu, João, fica tranquilo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Jesus ele bate de frente, porque ele está pregando para o povo, para a multidão, e ele lança em rosto, né, a incredulidade daquelas cidades. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele fala que tantos milagres foram operados. A maioria dos milagres de Jesus foi operado nessas cidades. E Jesus está lançando no rosto deles a incredulidade deles, a falta de fé. Só que eu acho muito lindo, Jesus é lindo demais, o jeito que ele responde a essa incredulidade. Ele responde dizendo: graças dou ao Pai, porque revelaste aquilo que estava oculto, me revelaste. Eu sou a revelação perfeita. Aquilo que muitos esperaram, os profetas esperavam ver, esperavam ouvir. Tu me revelaste aos pequeninos. E ele diz assim, ó, vinde a mim. Olha como é que Jesus responde à incredulidade do povo. Ele poderia muito bem dizer: tá bom então, seus incrédulos, fica aí, fica nas trevas aí, condenação para vocês. Não, ele cheio de amor e de misericórdia, ele diz: vinde a mim. Todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. E aí eu gostaria de meditar com os irmãos, rapidamente, versículo 28, quando ele diz assim, ó, olha que lindo: vinde a mim. Jesus, ele está deixando claro que é somente nele. Meus irmãos, tantos buscando o alívio para a sua alma, tantos buscando paz, tantos buscando alegria em tantas coisas lá fora. Alguns buscam em bebidas, alguns buscam em drogas, alguns buscam em prostituição, alguns buscam em amizades, sendo elas verdadeiras ou não. Alguns indo e visitando várias religiões, porque o fato é que todo ser humano ele nasce com um vazio existencial dentro dele. E vai chegar um determinado período da sua vida, você vai sentir esse vazio. E esse vazio não vai ser preenchido por nada mais, a não ser a presença do Eterno. É só a presença de Deus que é capaz
de preencher esse vazio. E Jesus, ele estava dizendo: vinde a mim, porque eu sou o único que é capaz de preencher esse vazio que tem dentro de vocês. Não adianta vocês buscarem em outras pessoas, em outras coisas. Só eu posso fazer isso por vocês. Esse é um ponto. Mas olha só, segundo ponto, sobre o vinde a mim. Muitas pessoas, né? Antes, eu gostaria de citar uma frase que eu achei interessante sobre esse vazio existencial. Ele é de um filósofo e escritor russo, ele é cristão, o Fyodor Dostoiévski. Ele diz assim, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. A ideia central do autor é que há um vazio existencial, como eu já falei, e só vai ser preenchido plenamente quando você se entregar a Cristo. É só a presença de Deus, do Espírito Santo, que é capaz de preencher esse buraco, né? No mundo há paz. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então quer dizer que no mundo há paz. Você encontra paz no mundo, na natureza. Talvez quando você chegar num determinado patamar financeiro, eu tenho paz, está tudo tranquilo. Só que não é a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento é só Cristo Jesus que tem para nós. E essa é aquela paz que você consegue ficar tranquilo no meio da guerra. Não é só na ausência da guerra. Você está no meio da batalha, mas você tem paz. Você está passando por um momento de enfermidade, mas você tem paz. Ou alguém da sua família, você tem paz. Porque é a paz que excede todo entendimento. E nós vamos continuar. Parte B do versículo diz assim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está falando aqui não é só no sentido espiritual, é físico também. E com quem que Jesus está falando aqui? Principalmente com os judeus que estavam sobrecarregados pela interpretação que os fariseus e os escribas faziam das suas leis, principalmente cerimoniais. Era um peso muito grande que eles colocavam sobre o povo. E eles mesmos não queriam tocar nem com o dedo esse peso. O próprio Senhor Jesus fala isso, Mateus capítulo 23, versículo 3, e Lucas 11, versículo 46. Jesus diz assim, ai de vocês também, e intérpretes da lei, que sobrecarregam os homens com fardos pesados, mas nem mesmo com o dedo tocam nesses fardos. Então, era a prática comum dos líderes religiosos, na sua interpretação, colocar peso sobre o povo. E Jesus sentiu isso, Jesus viu isso, Jesus sabia disso. Quando ele viu aquele povo, ele teve compaixão por isso também. Chega de vocês carregar esse fardo tão pesado. Tomai do meu jugo, o meu fardo que é leve. Por isso que ele vai falar sobre o fardo leve. Não é que não vai haver exigências, mas é que ele vai estar com você carregando o peso. A sua cruz, ele vai te ajudar a carregar. É isso que ele está dizendo. E aí ele continua, número 2. Jesus também falava para o pobre perdido, aquele arruinado, o pecador. Ele sabe da sua vida pecaminosa. Ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele precisa de uma transformação. Ele precisa de Jesus, ele sabe, no fundo ele sabe. Ele está falando com esse também. Ele está dizendo, ei, eu tenho poder para perdoar todo e qualquer pecado. Eu tenho poder para aliviar essa carga que você está carregando. Eu tenho poder, há poder no meu nome, há poder no meu sangue para te limpar e te redimir de qualquer coisa que você tenha feito. Basta que vocês creiam, basta que vocês ouçam o meu chamado e atendam o meu chamado. Eu estou chamando, eu não estou obrigando ninguém. Jesus não obriga ninguém a nada, meu irmão. É voluntário. Ele chama aquele que quiser vir após mim. É o que ele diz. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Não é assim, vem, toma a cruz aí, me segue. Não. Jesus é amor,
Jesus é misericórdia. Jesus é compaixão. Jesus é, sim, o Senhor dos senhores. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Não duvide disso. Não pense que você cometeu algo muito grande, um pecado muito terrível, que você não possa ser perdoado. Ou alguém da sua família, às vezes você julga até mal, né? Aquele não tem mais jeito. O meu irmão, aquele, ele não tem mais jeito. A minha irmã, meu pai, minha mãe. Não. Com Jesus tem jeito sim. Jesus tem jeito para tudo. Até para a morte ele tem jeito. Se ele quiser ressuscitar o morto, ele ressuscita. Ele é o dono da vida. Então não duvide. Olha só. Terceiro ponto. O Senhor também fala para aqueles que estão cansados da vida cotidiana, o dia a dia. Por exemplo, preocupações com a família. Será que eu sou um bom filho? Será que eu sou um bom pai? Será que eu tenho sido um bom marido? As pessoas vão pensando e às vezes elas vão até mergulhando. Muitas vezes numa depressão pode acontecer. A pessoa ela fica pensativa, será que eu estou correspondendo bem? Olha só, preocupações com o trabalho. Será que amanhã eu vou estar empregado? Será que eu vou dar conta de pagar as minhas dívidas? Será que eu vou dar conta de colocar comida na mesa? Será? E aí a cabeça vai enchendo de será. Será? João estava lá preso. Será que é ele? Estava na escuridão, estava com medo. Será que é ele mesmo? E nós entramos nessa. Será que eu vou conseguir? Será que realmente é para mim fazer, é para mim estar? É comigo esse negócio? Será? Aí Jesus diz assim, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Vinde a mim, filho, filha. Você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim e eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. E aí, próximo versículo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo 29. Jesus nos oferece alívio, direção e descanso para a nossa alma. Ele faz a obra completa. Ele não faz nada pela metade. Pode ser que leve um tempo, é um processo. Cada um tem um chamado, cada um tem um processo que tem que enfrentar, tem que passar. Uns é um pouquinho mais leve, outros é um pouquinho mais pesado. Uns são mais exigidos, porque quanto mais é dado, mais é exigido. Outros não é tão exigido assim. Mas todos temos que passar por um processo de Deus. Temos que passar na moinha, como as irmãs cantaram aqui no congresso. Temos que passar a fornalha, temos que ser amassado. E se o vaso ficar meio tortinho, meio errado, meio rachou ali, ele vai ter que moer, vai ter que amassar, vai ter que fazer de novo, vai ter que secar novamente, vai ter que passar pelo fogo novamente, para poder aí ser usado por ele. Então, esse processo, tudo isso dói, meu irmão. Tudo isso dói e exige de nós fé e confiança naquele que nos chamou. Temos que crer nele, na sua palavra, e confiar que ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso pastor. E de nada, absolutamente nada, teremos falta. Nada. Versículo 30, para nós já caminhar para o final. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é leve, meu irmão. E aqui eu gostaria de enfatizar isso. Não porque ele não exige nada de nós, não. Porque é como eu falei, aquele que quiser vir após mim, ele disse, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é fácil. Você vai ter que muitas vezes abrir mão de projetos seus, sonhos seus. Você vai ter que mudar o seu jeito de agir, seu jeito de falar, seu jeito de pensar. Você vai ter que pedir a mente de Cristo. Meu irmão, exige mudança radical.
uma mudança de mentalidade. Negue-se a si mesmo. E aí tome a sua cruz. Cruz fala de peso, de dor, de humilhação. Cruz fala de sangue, sangue escorrendo enquanto você caminha. Só que o detalhe é que você não vai caminhar sozinho. Ele vai caminhar com você até o fim. Ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E me siga. Nós temos que seguir os passos dele, porque somos discípulos. Discípulos significa seguidor, imitador. Temos que seguir os passos que ele trilhou. Então veja como não é fácil. E aí eu gostaria de ler com vocês uma referência que está lá em Isaías, que aí deixa claro o que ele veio fazer por nós. Com o quão é maravilhoso, o quão a obra redentora, a obra do Calvário, ela é linda, é importante, é necessária na nossa vida. Isaías 53, versículo 4 e 5, diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não merecíamos, meus irmãos. Somos pecadores, todos nós. Desde a queda do homem, desde a queda de Adão e Eva, todos nós somos pecadores. E precisamos de Jesus. Precisamos do sangue de Jesus. Precisamos do perdão de Jesus e da ajuda dele. Sem ele nós não vamos conseguir. Sem ele nós não vamos avançar. Nós vamos nadar e vamos morrer na praia. Agora, se ele estiver conosco, vamos entrar na fornalha, ele vai estar conosco na fornalha. Se formos andar com ele, ele andar conosco, vamos entrar na cova dos leões, os leões não vão nos devorar. Nós vamos andar no meio de vales, ele vai andar conosco. Vamos atravessar desertos, ele vai atravessar conosco. E na tentação, assim como aconteceu com ele, ele vai nos livrar. Ele vai nos ajudar, nos fortalecer, para que possamos resistir às tentações e o dia mau. E aí algumas aplicações, meus irmãos, para finalizar, algumas verdades práticas para nós, sobre esse texto do versículo 25 ao 30. A primeira é o seguinte, é uma pergunta, né? Você tem se aproximado de Deus como um sábio ou como um pequenino? É como ele ensinou, as coisas que o Senhor revelou aos pequeninos, não aqueles que se acham muito cheios de sabedoria, de conhecimento. Porque o que agrada a Deus, meu irmão, você quer agradar o coração de Deus, seja humilde. A humildade agrada ao Senhor. Quando você busca Ele com humildade, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo a sua falha, reconhecendo a necessidade que você tem dele. Isso agrada o coração do Senhor. Então, você tem buscado a Deus como um sábio ou como um pequenino? Segunda verdade para nós. Está cansado espiritualmente, emocionalmente e fisicamente? Porque tem momentos que a gente cansa. Você está cansado nesse momento? Eu tenho uma resposta para você. Vá até Jesus. Vá a Jesus. Porque Ele está sempre de braços abertos, pronto para te receber, pronto para te abraçar, pronto para te fortalecer, pronto para te ajudar e te alimentar. Sempre, sempre. 24 horas, todos os dias, 365 dias. Jesus está sempre disponível. Sempre. Terceira e última verdade. Em um mundo de ansiedade, exigências e guerras espirituais, somente Jesus oferece o descanso verdadeiro. E a pergunta que fica para nós nessa noite é: você irá a Ele? Nós iremos a Ele? Porque nós sempre vamos enfrentar
guerras espirituais, lutas, né? Fofocas, pessoas que falam mal de você, viram o rosto para você. Sempre vai haver isso. Somos seres humanos e o ser humano é falho mesmo, meu irmão. A palavra ensina: maldito o homem que confia no outro homem ou na força do seu braço. Nós temos que depositar nossa total confiança no Senhor, porque Ele sim nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos entristecer. Ele nunca vai nos deixar para trás. Nunca. Então, guerras você vai ter. Você vai ter dificuldade. Eu não vou dizer, jamais eu vou dizer isso, que a sua vida vai ser oba-oba. Ah não, agora eu tô abraçadinho com Jesus, aí vai dar sempre tudo certo, sempre oba-oba, maravilha, sempre palavras de ânimo, de poder. Não. Isso é mentira, não é assim. Vai haver o dia mal, vai haver a enfermidade, vai haver a dificuldade, mas Ele estará conosco. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.